dia, boa tarde, boa noite, arquibancada tricolor, mais um Tricast, essa é a edição de número 47. Eu estou aqui hoje, eu sou a Vanessa Dias, eu tô com o Anderson Dias e com o Igor Martinez para falar um pouco do São Paulo. Enfim, estreamos no Campeonato Brasileiro, né? Parecia que esse dia nunca chegaria depois daquela derrota terrível, eliminação no Paulistão para o Mirassol. Depois aconteceu o que aconteceu contra o Goiás, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. E estreamos contra o Fortaleza do Rogério Ceni, muita polêmica também envolvendo o jogo, porque o São Paulo jogou mal. E, enfim, mas conseguimos o resultado, começamos com os 3 pontos. Primeiramente, eu gostaria de receber aqui os meus amigos, companheiros de arquibancada, que vocês dêem um oi também pra galera. E é isso aí, Anderson, pode dar o seu oi pro arquibancada. Oi, Vanessa, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando em mais um Tricast. Vamos então falar um pouquinho dessa estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, aquilo que aconteceu contra o Goiás, protocolos e um pouquinho mais, né? Um abraço para todo mundo e vamos nessa. E você, Igor, como que estão as coisas por aí? Olá, Vanessa, olá, Anderson, a todos os ouvintes aí do nosso podcast. Um pouquinho melhor, né? Afinal de contas, vencer é vencer, não importando a situação, mas aí a gente lembra da situação, querendo ou não, né? Sendo contraditório aqui, né? Ganhamos, mas ganhamos de uma forma meio chata, né? Meio feia, então a gente não fica muito otimista. Mas 3 pontos na conta, um jogo a menos ainda em relação a alguns clubes, dá pra gente continuar, né, a tocada, espero que seja melhor do que foi ontem, mas tá difícil, né? É isso aí. Vamos começar falando de domingo, do que não aconteceu. Que a gente tava todo mundo na expectativa, depois de uma semana e meia, mais ou menos, sem o São Paulo. São Paulo foi eliminado do Paulista. Todo mundo nessa volta, como o São Paulo ia voltar, o que ia acontecer. Prometidas algumas mudanças no time, a gente viu que o Pato ia pro banco, que ia entrar com o Lisieiro e tudo mais. E por fim, acabou acontecendo e aconteceu, com poucos minutos antes do jogo começar. Foi anunciado que o jogo seria adiado. Então, só contextualizando aqui um pouco, o jogo iria acontecer. Deu todo um rolo. E desde de manhã eles estavam conversando com a CBF para ver o que ia acontecer, porque 10 jogadores do Goiás tinham sido positivados para Covid-19. Isso na manhã do jogo. Totalmente fora do protocolo, né? Deu problema com o laboratório e tudo mais. E desde de manhã, então, os 2 clubes estavam conversando com a CBF, mas a CBF não respondia. Daí o Goiás entrou para fazer outros exames em cima da hora, entrou pra adiar o jogo, depois entrou no STJD, até quando o São Paulo já estava em campo, aí que foi anunciado que o jogo seria adiado, e realmente foi adiado. O jogo ainda não tem uma data em relação a isso. Qual foi a sensação de vocês quando tudo isso aconteceu? Igor, o que passou pela sua cabeça? Você já tinha visto algo desse sentido? E na verdade a gente nunca vai ver mais, né? Porque, me perdoem, mas para ter uma outra pandemia dessa chega, né? Mas é o que é a realidade, né? Dessa pandemia absurda que está acontecendo aí no mundo, que ainda assola o mundo, está voltando a assolar países que estavam voltando ao normal, né? Acabei vendo isso hoje, 14 de agosto, né, de 2020. Assim, muita gente criticou, como sempre critica, né, a diretoria, falando que o São Paulo foi irresponsável com seus jogadores, que não tinha que ter entrado em campo, mas eu acho que a diretoria acertou naquele dia, tinha que cumprir o protocolo. Até então, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo, essa que é a grande realidade. Nós mesmos aqui, né, do Arquibancada, a gente estava ali comentando no grupo, né, que nós temos aqui da equipe no WhatsApp, e todo mundo... vai ter jogo? Não vai ter jogo? O que vai ser? O que não vai? Sabe? Então, assim, nem a CBF sabe o que está fazendo. Então, por que a diretoria de qualquer clube saberia o que fazer, né? Tanto que o Goiás parece que tentou correr atrás, né? Buscou jogadores da base, convocou de última hora. Depois o próprio presidente do Goiás fala que o São Paulo também não foi... parceiro, né, nessa situação, quis entrar em campo mesmo assim. Aí o Raí falou que só ficou sabendo do rolo todo na última hora. O que eu acho é o seguinte, eu acho que é uma irresponsabilidade absurda da CBF, não por fazer jogos, eu acho que ela tem que também cumprir o que mandam. Afinal, ela também recebe ordens. Mas eu acho que não fiscalizar de perto essas coisas, porque foram erros atrás de erros.
absurdos atrás de absurdos, e é ridículo. O Rafael Moura até respondeu o que o Daniel Alves falou, né? Que o Daniel Alves deu uma criticada ali, uma cutucada nos jogadores do Goiás, né? Citando que eles possam ter sido responsáveis para terem contraído nessa quantidade, né? O coronavírus. E o Rafael Moura parece que meio que escancarou uma situação, né? Que parece que os exames tinham sido feitos na quinta-feira, né? Que antecedeu esse jogo de domingo. E o exame só foi sair no domingo de manhã. Então, assim, é ridículo. Assim, o país realmente não está pronto para combater essa pandemia. Complicado, né, cara? Complicado mesmo. E foi justamente acontecer com o São Paulo isso, né? E, assim, digo, né, na situação que envolvia o São Paulo. E, Anderson, o que você acha de tudo isso? Porque o que mais a gente via, assim, pelos comentários nas publicações do Arquibancada, eram algumas questões no seguinte sentido. Quem iria ressarcir o São Paulo por ir de São Paulo a Goiânia e que o São Paulo que deveria dar WO e que o São Paulo deveria ficar com os 3 pontos. Qual a sua opinião em relação a isso? Vanessa, Igor, realmente numa situação normal, né, quando um clube entra em campo e o outro não, pelo que diz o regulamento, de não só do Campeonato Brasileiro, mas de qualquer futebol, você tem que dar WO realmente para a equipe que está presente. Nesse caso, como a gente está passando por uma situação totalmente atípica, uma pandemia, e a CBF teve tempo para se planejar antes do campeonato, uma vez que os estaduais já foram realizados, e pelo que a gente tem notícia dos principais campeonatos estaduais, não teve esse tipo de problema, pelo menos nos principais aí, eu estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, porque esse protocolo que é feito para retornar às atividades, ele tem que ser seguido à risca. Nem assim a gente está dizendo com isso que é impossível haver um caso de contaminação ou outro nas equipes, ou entre os árbitros e todos aqueles que estão trabalhando nos jogos. Mas evidentemente que se você cumpre e fiscaliza o protocolo à risca, esse risco cai, o risco de haver contaminação e tal. Então, houve uma sequência de erros absurdos nesse caso aí, parece que os exames foram feitos na quinta-feira, como disse o Igor, e aí demorou para sair o resultado, quando saiu teve falso positivo, falso negativo, e aí quando foi no domingo, por volta das 11 horas da manhã, o Goiás teria recebido a notícia aí de 10 jogadores testando positivo, e aí começou isso que você mesmo estava dizendo, né? Corre atrás de jogador que estava no interior, corre atrás de jogador de categoria de base. Então, nesse caso, realmente, eu não vejo culpa do Goiás, vejo culpa da CBF, de toda a organização aí dos testes, pela situação que ocorreu antes do jogo. Não, assim, eu acho que a CBF deveria ter isso como lição para que não aconteça de forma alguma novamente. E todos aqueles que estão envolvidos nos eventos aí têm que ter noção da responsabilidade que tem, porque estão pintando notícias aí de clubes, citando diretamente até o Atlético Goianiense, que pediu para que jogadores que testassem positivo pudessem entrar em campo. Aí, assim, começa a ficar um negócio totalmente absurdo, expor pessoas a um risco totalmente desnecessário, e dentro do protocolo, aqueles que testarem positivo, sejam 1, 2 ou 10, havendo tempo hábil, não é que não podem entrar em campo, eles não podem estar perto do estádio nesse dia, justamente para que o campeonato transcorra da maneira mais segura possível para todos os envolvidos. Então, assim, é realmente uma situação atípica, difícil, mas nesse jogo, Goiás e São Paulo, totalmente evitável. Erro da CBF, dos laboratórios aí, enfim, um papelão mesmo vivido na primeira rodada, logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, logo na primeira rodada, né? Porque assim, os paulistas, teoricamente, alguns, né, os estaduais correram muito bem, né? Teoricamente, até teve o catarinense, que precisou ser adiado por 2 semanas e tudo mais, enfim. Mas realmente aconteceu esse problema. Daí a CBF foi lá e reformulou o protocolo, porque a gente tem plena convicção que a CBF não quer cancelar o Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais agora que já começou, que já tá andando, imagine como seria, né? Então... E assim, eu percebo que a maioria das pessoas acha que o campeonato nem deveria ter voltado, pelo assim, observando de uma maneira geral. O que me surpreende, porque eu acho que seria o contrário, mas a maioria fala que não deveria ter voltado. Mas se voltou é para ser com segurança. Então a CBF tá reajustando esses protocolos, né? O sindicato pediu algumas alterações, o sindicato dos atletas de São Paulo pediu essa alteração no protocolo.
e caso a CBF não atendesse, ou entrar na justiça, e tem tudo isso rolando por detrás de tudo, né? E teve uma reunião essa semana na Conmebol para falar sobre Libertadores e Sul-Americana, e até a Conmebol decidiu que se acontecer isso que aconteceu, exatamente nesse caso, né, do lance de um time não ter jogadores e não ir a campo, vai dar WO. E que foi o que a Conmebol decidiu essa semana numa reunião. Então, e também decidiu que 40 jogadores poderão ser inscritos ao invés dos 30. Acho que já pensando nisso também, né? Que dando uma maior possibilidade para os times atuarem. Mas tudo bem, São Paulo então não jogou, São Paulo voltou para São Paulo, saiu, foi praticamente dar um rolê em Goiânia e voltou, porque entrou em campo e não conseguiu jogar. E o São Paulo então foi fazer a sua estreia contra o Fortaleza. Fortaleza do Rogério Ceni. A gente sabe que tem uma história enorme com o São Paulo, dispensa comentários. E assim, o São Paulo viria jogar dentro de casa nessa estreia e com um time que joga de maneira similar, talvez, no mesmo estilo, assim, parecido e tal. Então a gente fomos jogar contra o Fortaleza e foi aquele jogo que a gente viu ontem. Um jogo maravilhoso. E o que eu queria abordar primeiro com vocês é uma pergunta geral, que acho que vai ser mais o tema desse tricast. A gente fala muito do lance do estilo do Fernando Diniz, um futebol bonito e tudo mais. E que às vezes não busca que nem o Alexandre Pássaro falou, né? Que o trabalho tá sendo feito, mas o resultado não tá vindo. Enfim, a gente foi mais resultadista, vamos dizer assim, nesse último jogo. A gente conseguiu os 3 pontos, só que eu não vejo como resultadista, tá? Vou dar primeiramente a minha opinião. A gente não vê o São Paulo jogando feio, mas conseguindo o resultado. A gente vê o São Paulo jogando feio porque, sei lá, não tem criatividade, não tem alma, não tem vontade. A gente pode destacar aqui depois, mais pra frente aqui do Tricast, alguns pontos positivos e negativos. Mas eu gostaria de falar sobre isso. O lance de jogar feio, ele pode representar muitas coisas. A gente vê alguns times vindo nos últimos anos, atuando de maneira, vamos dizer assim, um futebol feio, aquele futebol realmente resultadista, que só vai atrás do resultado, faz um gol e retranca, tudo isso. Não vai atrás do outro gol e fica aquela coisa, né? E os times não estão jogando bem. A gente viu pela final do Paulista, a gente viu pelas primeiras rodadas, é muito difícil ver alguns times que estão, assim, jogando bem, tendo boas, lindas atuações, tá sendo muito raro. Mas na questão do São Paulo, vocês acham que é um problema a maneira que o São Paulo atuou, entrou dentro de campo ontem, que vocês viram a atuação de ontem? Eu vi uma atuação sonolenta, eu vi um jogo que eu poderia ter dormido facilmente, eu já saberia falar sobre o jogo como foi, sem criatividade, sem efetividade, fez um gol na sorte. Que bom, né? A gente conseguiu os 3 pontos. Mas um jogo que não anima, que não motiva para as próximas rodadas. Como que vocês enxergaram isso? Anderson, como que você viu o jogo do São Paulo ontem? Então, Vanessa, realmente parece que existe um dilema entre jogar bem e perder. Jogar bem e perder ou jogar mal e ganhar. Na verdade, o que aconteceu com o São Paulo nesse jogo contra o Fortaleza foi que o São Paulo jogou mal, ganhou, mas não convenceu ninguém, nem que isso é a sua estratégia. Então, não é que agora o Diniz resolveu que vai jogar feio e ganhar, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um jogo, como você disse, sonolento, sem nenhuma intensidade de São Paulo, um jogo onde o time correu riscos em quase todos os momentos, só não correu mais porque o time do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, ao Rogério Ceni, a todos que estão lá, mas é fraquíssimo, é um time muito fraco, que vai lutar para não cair com certeza. Por isso que o São Paulo não tomou um empate ou até uma virada, porque foi um time exposto, um time que jogou muito mal, um time que de novo fica tocando a bola sem objetividade, e eu queria até citar, assim, pessoalmente, como os nossos jogadores de base, né, que nós temos tanta expectativa, foram mal, principalmente, eu vou citar um, que é o Lisieiro, né, que ganha uma vaga no time titular, o Pato vai para o banco de reserva, o cara entra e, assim, parece estar de calça jeans molhada, entendeu? É um absurdo total a falta de vontade, de intensidade, e, assim, como joga mal o Lisieiro em oportunidades que para ele deveriam ser encaradas como importantes, né? Então, o que acontece nesse jogo do São Paulo contra o Fortaleza, é óbvio que realmente nenhum time está jogando maravilhosamente bem nesse momento, foi muito tempo parado, muito mais tempo, aliás, do que nas férias comuns aí, né, onde os times ficam cerca de um mês, a gente com quase 4, mas não justifica, sabe? Eu acho que contra o Fortaleza no Morumbi você pode jogar um pouco melhor, e principalmente quando acontece uma atuação como a de ontem, você não pode sair de campo, como o Reinaldo disse, que o jogo foi lindo,
o outro falou, o Diniz, falando que teve progresso, não sei o quê. Você tem que admitir que ganhou e jogou mal, simples assim. Sobre o Lisieiro, gostaria de destacar que, na minha opinião, ele foi o pior jogador em campo ontem. E assim, ele tem que agradecer ao VAR pelo que aconteceu na hora do gol do Fortaleza, que foi corretamente anulado, né? E assim, realmente, eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso. O jogo de ontem não tem justificação. Nossa, eu achei acho que foi a pior atuação do São Paulo até aqui, né? Os olhos sangraram, né, Vanessa? Oi? Os olhos sangraram, né? Com certeza, entendeu? É um tempo da minha vida que eu nunca mais vou recuperar, entendeu? Ficou lá. E isso desanima a gente, que a gente pensa no próximo jogo. Porque, na boa, eu não acho que o Vasco vai ser um jogo fácil. O Vasco começou muito bem o campeonato. Lógico que em um jogo a gente não avalia muita coisa. Mas a gente tem sofrido lá em São Januário nos últimos anos, né? Não é fácil jogar lá. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Agora, Igor, o que você acha também? Você acha que esses jogadores, por exemplo, a gente viu o Lisieiro, que a gente citou aqui, que entrou e não aproveitou a oportunidade. Paulinho Boia também não aproveitou muito bem a oportunidade ontem. Ele ainda que foi no susto, né? Porque o Vitor Bueno, na verdade, nos treinos ele já estava sentindo incômodo e não sentiu confiança pra entrar. Não teve lesão, provavelmente joga contra o Vasco, mas não aproveitou a oportunidade. O que você achou disso também que faltou? Você achou que o Diniz deveria ter colocado, por exemplo, o Alexandre Pato pra jogar? Ou um outro jogador, o Everton, por exemplo, dado mais velocidade pro time? O Antony tá fazendo falta. O que você acha de tudo isso? O que você conseguiu observar nesse jogo do São Paulo, nesse retorno, nessa estreia do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o São Paulo tá ferido, querendo ou não. Eu sei que parece clichê falar isso, mas deu pra ver ali que tem muito jogador que parece que ainda tá tentando entender o que aconteceu na semana passada. Mas em relação ao Paulinho, ao Lisieiro, bom, o Lisieiro eu já nem considero mais jogador da base, né? Já faz 3 anos já que ele tá como profissional. Teve bons momentos, mas eu acho que ele é mais do mesmo, assim, é um jogador que não vai ser muito diferente de um João Schmidt da vida. Até lembrando que é a mesma posição e mesma perna os dois, né? Então, quer dizer, não vai muito longe. O Lisieiro nem me anima, pra falar a verdade, nem dá vontade de ficar falando por muito tempo dele, porque pra mim é um jogador de mediano pra baixo. O Paulinho também não tá muito longe, porque é um cara que não conseguiu se firmar em lugar nenhum. O melhor ponto da rápida carreira dele até aqui, né, da recente carreira dele até aqui, foi no São Bento de Sorocaba. Acho que ele não vai... Eu também acho que não inspira muito no São Paulo. Em relação ao Alexandre Pato, eu acho que o Diniz fez certo ali. Se você já não coloca um cara para começar o jogo inicialmente, e aí quando um jogador que supostamente pode, né, ser substituído pelo Pato, e entra outro ao invés do Pato, é porque o Diniz realmente não queria usar o Alexandre Pato naquela noite. Ele queria realmente testar outros jogadores, o que eu acho válido, né? A gente tem tempo ainda para testar alguns jogadores, né, depois da pandemia. Esse foi o 4º jogo pós-pandemia apenas, e que ainda não é um recomeço de temporada. A gente não pode considerar o começo do ano, porque para mim já foi uma outra temporada, aquela antes da pandemia. E eu acho assim que o Antony não assim, é complicado já falar que o Antony faz falta ou não vou mentir, eu não sei dizer. Mas eu acho também que se faz, o problema é grave, porque o Antony para mim não era um jogador também que, nossa, né, craque de bola e o caramba, que seja lá feliz com a Ajax. Afinal de contas, o São Paulo é passado para ele agora. Mas assim, eu acho que podia sim ter posto o Everton ao invés de ter posto o Paulinho. Talvez o Everton não tenha entrado por ter tido menos tempo de treino devido à quase transferência dele pro Grêmio. Talvez tenha sido isso. Agora, que nem o pessoal bate muito na tecla, né, do por que o Diniz demora tanto para substituir jogadores, né? Ontem, nossa, o Losetti na transmissão do jogo no Premier tava possesso com o Diniz, porque o Diniz não mexia. Só que ele mesmo já respondia o porquê. Ele mesmo já falava, tudo bem que o São Paulo não tem um grande banco de reservas. Acabou. É por isso que o Diniz não mexe. Aí você vai tirar um cara para pôr outro pior, não vai virar nada. E o problema do São Paulo não era a parte técnica. Para mim, o São Paulo, na verdade, a eliminação pro Mirassol não é questão técnica. Os últimos vexames
nem todos eu acho que é por questão técnica. Eu acho que assim, voltando até um pouco na questão do jogar feio, jogar bonito, jogar bem, jogar mal, eu acho que jogar feio não é a mesma coisa do que você jogar errado. É diferente de você jogar errado e você não agradar os outros. É isso que eu acho que é diferente. A gente pode até citar o exemplo do Corinthians, que foi campeão recentemente algumas vezes, jogando por uma bola todo o santo jogo. Então, quer dizer, se você souber jogar do jeito que todo mundo acha feio, jogar certo, você consegue resultados. Não estou dizendo já que essa é a solução do São Paulo, que o São Paulo tem que jogar igual jogou com o Fortaleza, não é isso. O problema é que a galera, o pessoal, lógico, vai querer ver um jogo bonito, vai querer ver um jogo bem jogado. Nem sempre isso acontece. Nós fizemos vários jogos feios em 2005, em 2006, 2007, 2008. É lógico que hoje o peso de um jogo feio é muito maior do que naquela época. Afinal de contas, tudo é cobrado no São Paulo hoje. E, na minha opinião, algumas coisas de forma exagerada pela torcida, sim. Eu nunca deixo de criticar a torcida do São Paulo, porque eu acho que ela também merece algumas críticas, né? Nesse nosso limbo que a gente tem vivido, mas não é a maior culpada, mas também tem a parcela de culpa dela, sim. Mas acho que a torcida tem que entender que jogar feio não significa jogar errado. Ontem o jogo foi tenebroso, sim, mas eu considero tenebroso não só pela chatice do jogo, mas porque foi o que o Anderson falou. O São Paulo esteve exposto durante o jogo inteiro. E também, né, em respeito à Fortaleza, mas não dá para você sofrer toda hora assim contra um Fortaleza da vida. E eu nem considero isso em Morumbi, Castelão, porque não existe jogo em casa e jogo fora de casa agora. Não tem essa. Para minha opinião, não tem. Porque o jogar em casa ou jogar fora, hoje, com padrões estabelecidos e tudo mais, só se deve à falta da torcida, aliás, à presença do torcedor. Como a gente está jogando sem torcida e os estádios, os campos, na verdade, são todos do mesmo tamanho, é tudo parecido, então não tem muito mais essa de dentro e de fora de casa, já que não tem torcida no momento. É complicado, cara. E, bom, a gente foi só a primeira rodada também, a gente tem mais 37 aí pela frente, né? A gente não sabe quando vai ser o jogo do Goiás. Agora no mês de agosto a gente tem mais um jogo agora contra o Vasco, depois contra o Bahia, Sport e Corinthians, já um clássico nesse final de agosto aí, né? Então acho que é uma sequência que a gente poderia vencer e começar bem o campeonato. O campeonato está começando de uma maneira muito atípica. A gente viu o campeão do ano passado perdendo os 2 primeiros jogos. A gente vê um Atlético Mineiro começando muito bem, a gente vê um Palmeiras oscilando também, não jogando tão bem, depois de vir a ser campeão do Campeonato Paulista, mas jogando, deixando muito a desejar. Então, temos muito assim a vir pela frente. Eu vou ler alguns comentários de alguns torcedores aqui que eu tava acompanhando, que o Igor tava falando do Antony, né? E a gente perguntou hoje sobre o Antony no Twitter, enfim, no Instagram, e a galera falou assim, ó, perguntamos, né, se o Antony está fazendo falta no São Paulo. Daí, ó, o Diego Machado falou assim, sinceramente não, jogador com decisões sempre erradas, habilidoso, veloz, mas pouquíssimo inteligente. O Wellington Santos falou que ele tá fazendo falta. O Dom Zanata falou que não, o que faz falta no São Paulo não é jogador, é gestão. Deixa eu ver quem mais aqui. O Lucas Ferraz falou que não também. Então muita gente tá bem equilibrado aqui, mas a maioria tá pendendo mais pro lado de não. Então o problema também não é a ida do Antony para o Ajax, que começou muito bem lá, até nos amistosos e tudo bem, sucesso pra ele lá, né? Mas enfim, vamos voltar pra cá. Então são algumas questões que a gente vem abordando e eu vou trazer uma questão que eu tinha até me esquecido, que o Igor relembrou aqui, que foi o lance do Everton e do Luciano, que veio muito à tona essa semana, antes do jogo até, né, contra o Fortaleza. Essa possível troca que aconteceria entre o Luciano, que é do Grêmio, com o Everton. Tava quase tudo certo, mas por questões, acho que mais financeiras do que tudo, tem também a questão da Libertadores, que o Luciano tá suspenso por 3 jogos, então, da Libertadores, então ele perderia praticamente quase toda a fase de grupos, jogaria só um jogo. E também tem a questão financeira, porque o São Paulo queria 100% do jogador, o Grêmio tem só 50%, enfim. Eu queria que vocês respondessem a mesma pergunta aos dois, tá? Se vocês acham que seria uma boa troca. Provavelmente não vai mais acontecer, mas vocês acham que seria uma boa troca essa de Everton por Luciano? Então, Vanessa, eu sinceramente acho que não, tá? É claro que sempre pode acontecer de você trazer um jogador
que não foi tão bem no clube anterior, ele vinha aqui estourar. Isso sempre pode acontecer, é uma possibilidade, porque futebol não é ciência exata, mas a troca eu acho muito ruim. Primeiro, pelo lado financeiro, né, porque o que parece com essa negociação é que o São Paulo quer se livrar do salário do Everton, ou pelo menos de parte dele. E também, assim, o jogador que vem, assim, será que esse jogador, o Luciano, ele é melhor que os atacantes que nós temos? Tipo, sabe, ele vai adicionar muito ao time, ou será que ele vai ser mais uma contratação que vai ficar aqui 3, 4 ou 6 meses e ir embora de novo, entendeu? Então, eu acho que falta muito critério nas contratações, empréstimos, enfim, negociações como um todo no São Paulo, né? Porque, assim, não vejo nada demais no Luciano, sinceramente, é um jogador com números pífios até, não me lembro de cabeça agora, mas ele tem um número baixíssimo de gols, também de assistência, não é um cara que teve grande destaque na carreira, ele teve alguns momentos até interessantes, mas assim, o São Paulo traz esse jogador com qual expectativa, entendeu? Então me parece que realmente não vai ocorrer, mas se ocorresse, teria tudo para ser mais um erro da gestão Leco, Raí, Pássaro e Companhia Limitada. Você concorda, Igor? Concordo, eu acho que é um jogador... O Luciano, assim, ele... o que eu achei interessante, né, é que o Leco que estava conduzindo essa negociação, foi ele que começou tudo, não foi o Pássaro nem nada. O Pássaro, ele faz a parte burocrática pro Leco, mas o Leco que foi atrás. O que eu achei engraçado é que o pessoal foi até estranho, né, falando, já que a gente está falando de torcida do São Paulo, né? Torcedor do São Paulo, né? É difícil a gente falar que o torcedor do São Paulo acerta, né? Quando se fala de crítica. O pessoal mais reclamou da eficiência do Luciano do que do fato dele ter sido um ex-jogador do Corinthians, né? Porque, infelizmente, né? Assim, tem muito torcedor que não tem discernimento das coisas para falar. Mas, eu acho que assim, o São Paulo era uma negociação no desespero, justificável pelo menos, né? A gente questionou muito do Everton Felipe, né, por exemplo, né, da negociação como um todo. Pelo menos essa, todo mundo sabia que era por uma questão financeira, mas não era, eu não acho que seria uma boa, não. O São Paulo sairia na vantagem, principalmente financeira, porque deixaria de pagar um salário mais alto, e também teria um jogador com um contrato mais longo, né? O contrato do Everton vence em junho, agora do ano que vem, e o Luciano ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2022. O tempo de contrato, assim, digamos que um assumiria o contrato do outro. O São Paulo assumiria o contrato do Luciano e o Everton ficaria com o Grêmio, né? Então, o São Paulo ganharia aí mais um ano de contrato com o Luciano, né? Lógico, sem saber se ele daria certo aqui ou não. Como o Anderson disse, pode ser que sim, daria certo, pode ser que não. Mas eu até falei, não lembro se no Voz da Arquibancada ou se foi num podcast recente, que o Everton é um jogador que eu nunca fui contra, eu sempre gostei, é um cara que eu acho que quando tá bem faz diferença sim, só que ele é um cara que sofre muito com lesões, né? Agora, eu até brinquei na hora que saiu essa notícia dessa possível troca, na época que tava para acontecer, né? Que eu falei, vocês querem apostar quanto que agora o Everton para de se machucar? Eu falo pra você, eu também gosto muito do Everton, principalmente quando ele chegou no São Paulo. Lembro quando foi dada a notícia que ele viria do Flamengo pro São Paulo, a torcida do Flamengo lamentando muito a vinda dele, porque gostavam dele lá. Então eu falei, pô, se a torcida não tá cornetando é porque realmente o cara é bom, né? Então eu gostei dele muito quando ele chegou em 2018, foi muito bem, só que depois lesionou e aí foi lesão atrás de lesão e a gente não conseguiu mais ver o Everton, na verdade, né? Desde aquela vez, desde que ele se lesionou a primeira vez, não teve mais Everton, infelizmente. Então, realmente, não aconteceu, vida que segue. Próximo, segundo o Fernando Diniz, São Paulo pode ter contratações pontuais. Ele disse na entrevista coletiva ontem, após aquele maravilhoso jogo de ontem. Então a gente espera por essas contratações pontuais que podem vir a chegar aí, né? A gente não sabe o que vai acontecer, quem não sei, né?
Enfim, é que nem eu fiz uma coluna hoje também aqui no Arquibancada falando sobre isso. Eu não sei se o São Paulo precisa de... Eu acho que o São Paulo precisa de alguns reforços pontuais, concordo sim. Só que o problema do São Paulo é muito maior, né? A gente precisa de uma renovação tão completa que é até difícil falar. Mas enfim, né? Outro que foi... Esse realmente foi embora, que é o Anderson Martins, né? Ele pediu a rescisão do contrato dele, abriu mão do que ele tinha pra receber do São Paulo, né? E pra ir pra outro time, o que, assim, na minha opinião também, vocês vão poder falar aqui, foi um bom negócio, porque assim, o Anderson Martins, ele sempre que ele entrou, eu achava ele meio estabanado em alguns momentos, mas ele foi bem, todo mundo fala muito bem dele, né, nos bastidores também, ele é um cara, parece ser muito gente boa, muito bacana, muito, muito ético, muito certo, e se provou isso com esse lance da rescisão, né. Ele vai embora, provavelmente vai pra um time que ele vai poder ser titular. E o São Paulo economiza bastante porque ele tava saindo caro pro São Paulo, né? Porque não jogava muito de vez em quando. O último jogo dele, né, foi contra o Guarani até. Mas um salário cerca de 400 mil reais por mês é muita coisa, né, pra um jogador reserva. Então acho que vocês concordam que foi uma boa pro São Paulo dispensá-lo, talvez. Agora a gente vai ter que buscar algumas opções, né? Porque a gente tem o Valse que está machucado. E temos que trazer os meninos da base de volta, né? Porque era o nosso substituto direto para um dos nossos zagueiros, né? Vocês acharam que foi uma boa também o São Paulo dispensar o Anderson Martins, que ele ficaria até o final do ano, né? Mas o São Paulo não tinha, assim, a intenção de ir renovar com ele. Começa pelo xará dele, vai. Fala. Então, na verdade, o Anderson Martins, quando veio do Vasco, todo mundo apontou como uma boa contratação. Realmente, no Vasco, o Anderson Martins jogava muito bem, era assim, um dos jogadores mais estáveis, né, do elenco do Vasco. Eu lamento, acho a decisão até correta dele sair agora, principalmente por conta do salário que é alto e ele não conseguiu realmente se firmar, mesmo que como reserva, se ele fosse aquele reserva que sempre entra bem e corresponde, mas não foi assim, o Anderson Martins teve realmente momentos ruins no São Paulo, mas o que eu lamento é que é mais um jogador que vai sair e muito provavelmente vai dar certo em algum outro clube. Até voltando aí um pouquinho do que você falou, como é o caso do Anderson Martins e de outros, esse elenco do São Paulo, com uma boa gestão, com um bom trabalho técnico também, num ambiente melhor, ele renderia muito mais, time para brigar por títulos sem reforço nenhum. Porque se você for olhar, todo o time, mesmo os grandes favoritos aí do futebol brasileiro, se é que nós temos algum no momento, eles também têm algumas deficiências e mesmo assim jogam mais, rendem mais e conseguem melhores resultados. Então, a saída do Anderson Martins é mais um resultado de tudo isso que a gente está vivendo e, como eu disse, provavelmente ele vai dar certo em algum outro time. Eu acho que o Anderson, ele está, eu acho assim que ele só está saindo mesmo por causa do salário. É claro que ao mesmo tempo que ele foi um cara que não fez nada atribulado em relação a ficar na reserva, não ficou enchendo o saco, não ficou causando, ele foi lá, resolveu internamente e saiu. Porque, querendo ou não, na minha opinião, pelo menos, ele é um zagueiro que consegue ser titular em qualquer um dos 20 clubes da Série A. Qualquer um, sem exceção. Eu acho ele muito melhor que o Rodrigo Caio, por exemplo, falando de Flamengo. Agora, aliás, o companheiro do Rodrigo Caio parece que é pior que ele lá, né? No Palmeiras, ele pode muito bem fazer dupla com o Gustavo Gomes da vida. Enfim, ele é um jogador que eu sempre gostei, porque ele é aquele cara que não é problemático, é um cara que não errava porque é ruim, errava porque passava, ele não era igual o Lucão, que errava porque era ruim. Ele é igual ontem o Bruno Alves chutando uma bola, pegando de rosca, a bola indo pra cima ao invés de ir pra frente, tentando afastar da área no jogo de ontem contra o Fortaleza. Eu fico chateado por ele sair, porque é um cara que eu acho que tava bem assim no São Paulo, é um cara que se identificou ali com a camisa, não dava problema, jogava bem, ele fazia valer a camisa que ele estava vestindo, nunca foi chinelo, nunca foi nada disso. E é o que o Anderson falou, ele tem tudo para se dar bem no próximo time que ele for jogar, porque ele é bom sim, ele é um cara bom para jogar. A galera, é o que eu falo, a torcida do São Paulo critica porque, né, tudo é criticável no clube. Eu garanto que se a gente pegar os 11 titulares atuais do São Paulo
levantar eles, levar até o Rio de Janeiro, colocar no lugar dos jogadores do Flamengo, vamos supor isso no ano passado, que agora o Flamengo também tá terrível, e colocasse eles ali, sob o comando de Jorge Jesus, com a diretoria do Flamengo no momento, ali da situação que o Flamengo tava, o Flamengo ia ser campeão mundial se bobeasse. Ganhava do Liverpool com o nosso time. O problema do São Paulo não é jogador, o problema do São Paulo é técnico pra cima. Você pode trazer o Jorge Jesus neste momento, que ele não vai nem ficar aqui 3 meses, ele pede pra ir embora. Ele não aguenta ficar aqui. Ai, meu Deus, é complicado, cara, e é muita coisa envolvida, né? E realmente o Anderson Martins, ele se mostrou se mostrou bem, né? Fazia bem pro elenco, um jogador muito responsável e muito profissional. E agora o que eu queria trazer também em questão é um jogador atípico. Eu considero ele um jogador atípico, ele tem muita representatividade pro São Paulo, mas também envolve muitas questões da permanência dele ou não no time. Saiu essa semana também que o Hernanes ele está insatisfeito consigo mesmo no São Paulo, com o que ele vem apresentando e tudo mais. Nem apresentando, porque ele não tá nem jogando, né? Mas com tudo que tá acontecendo. Se ele tem ou não... surgiu boatos, né? Que ele voltaria pra Itália, pra ficar mais perto dos filhos, da produção de vinho dele e tudo mais. Então, a questão o Hernanes, ele tem um dos salários mais altos do elenco, mas ele é ídolo no São Paulo, ele tem muita representatividade pelo que ele conquistou e pelo aquilo que ele não permitiu que o São Paulo sofresse, que é o rebaixamento em 2017. Vocês manteriam o Hernanes no elenco do São Paulo atualmente? Diga lá, Igor. Ele até recebeu uma proposta do Reggina, né, que é um time... Já foi mais tradicional na Itália, hoje subiu da Série C para B, né, no primeiro semestre agora de 2020. E o Hernanes tem que entender que essa é a realidade dele agora. Se for para ele querer voltar para a Europa, ele não vai mais ter uma Juventus, uma Inter de Milão, uma Roma, até um próprio Milan mesmo, para ele jogar, né? Porque o Hernanes não é aquele jogador veterano de impacto mundial igual um Ibrahimovic, por exemplo, né? Porque o Milan foi atrás do Ibrahimovic para ser centroavante. Por que não iria atrás de um Hernanes para ser um camisa 10? Já que o Milan não é mais o que foi, né? Porque o Hernanes, ele não é aquele cara impactante a nível mundial, aquele cara que vai vender muita camisa. Então, eu acho assim, se nós manteríamos o Hernanes, a questão é se ele quer ficar, né? Porque o problema não é que o São Paulo quer se desfazer dele, o problema é que ele tá insatisfeito com a reserva e não quer dizer isso. Essa que é a grande realidade. Ele tá sendo legal de jogar a culpa nele, né? Mas eu acho que o cara, quando ele se culpa que não tá legal e pede para sair, ele tá escondendo uma insatisfação com a reserva. É diferente de você demonstrar insatisfação consigo mesmo e buscar uma vaga no time titular, fazer de tudo. Não, peraí, se eu não tô legal, se eu não tô conseguindo ser titular, o que eu tô errando? Entendeu? Agora, ele pega e vaza, ele quer vazar, ele pega, cara, eu não tô legal aqui no São Paulo, cara, é melhor ir para outro time. Não, me desculpa, isso não existe. Se ele é tão São Paulino, tão representativo para nós, como todo mundo fala, como ele acha que é também, ele tem que provar isso mesmo, não só vindo para cá, fazendo vídeo, falando entendeu? Tem que jogar, ele não tá jogando nada, desde que ele voltou pro São Paulo com aquela apresentação numa praia paradisíaca lá, ele não jogou mais nada. Nada. Fez um gol aqui, um gol ali, um gol importantezinho, outro ali e tal. Mas não chegou nem na unha do que foi em 2017. É claro que a idade também chega um pouquinho, né? Talvez ali em 2017 ele estava no último assim, momento do auge da carreira dele. Hoje está numa decadência. Talvez seja isso, mas... essa história aí de que ele está insatisfeito consigo mesmo e quer buscar outro clube... Cara, isso não existe. Então é porque ele tá insatisfeito com a reserva e não quer assumir. E você, Anderson, o que você acha? Você acha que Hernanes deveria ficar? Colocando em pauta tudo, tá? Em relação à questão financeira, a questão da representatividade dele, em relação a tudo. O que ele pode oferecer pro São Paulo ainda, se você acha que ele tem a oferecer ainda. O que você acha? Se fosse a sua decisão, você deixaria o Hernanes ir ou insistiria para ele ficar? Até por uma questão de cuidado com a imagem que
que o Hernanes tem com a torcida do São Paulo, eu deixaria aí. Tá, e confesso que, sinceramente, quando comecei a ver o Hernanes jogando aí nas últimas vezes que a gente teve a possibilidade de vê-lo, realmente ele passa a impressão de uma decadência técnica, mais ou menos como aconteceu com o Lugano, quando voltou aí da última vez, e assim, mal conseguia jogar 1 ou 2 jogos no time titular. Isso não tem a ver com a vontade dele, ou com a capacidade dele como um todo. É que realmente cada jogador tem uma reação quando a idade chega, como o Igor disse, né? Tem jogador, igual a gente vê o Dani Alves, por exemplo, ele tá com uma idade mais avançada, mas é um cara que tem um rendimento muito bom ainda. Tem outros que realmente, quando passam ali dos 33, 34 anos, começam a decair. Me parece que, infelizmente, é o caso do Hernanes, que é um cara que, tem uma representatividade enorme. A gente não precisa nem explicar aqui, mas assim, acho que nós devemos muito ao Hernanes, com certeza, né? Ele participou ali daquele tricampeonato brasileiro de 2006 a 2008, mas principalmente pelo que ele fez na volta dele em 2017, né? Que foi uma coisa assim fantástica. Sinceramente, eu acho que sem o Hernanes a gente teria sido rebaixado naquele campeonato, né? Então, acho que deve haver essa gratidão, esse cuidado, que se realmente o Hernanes procurou a diretoria do São Paulo com esse intuito, acho que a diretoria tem que ter bastante cuidado, né? O que é difícil para essa diretoria, né? Mas eles precisam ter bastante cuidado, não só pensando do ponto de vista técnico e financeiro, que eu sei que pesa muito. O Hernanes é um dos maiores salários do elenco e não tem rendido assim nem para ganhar metade do que ele está ganhando. Essa é a realidade. Eu sei que todo mundo gosta do Hernanes, mas a verdade é essa. E se for o caso, realmente dispensá-lo, mandá-lo para outra equipe, mas de uma forma muito respeitosa. A gente não está falando de um jogador qualquer, nós estamos falando de um jogador formado pelo São Paulo, que teve uma boa passagem pela Europa, que voltou para o São Paulo meio que em 2017 por vontade própria, porque ele tinha ainda mercado em times médios da Europa ou em qualquer time do Brasil. Ele veio para o São Paulo num momento horroroso e agora retorna, né, em 2019, se eu não estou enganado, 2018, 2019, o Hernanes volta e não rende. A verdade é essa, né, gente? Não dá pra gente pensar que daqui 1 ou 2 semanas o Hernanes vai começar a jogar muito de novo. Não passa essa impressão. Então, se for para ir embora, que seja de uma forma muito cuidadosa, respeitosa, para que a gente não manche a imagem de mais um ídolo do São Paulo. Exatamente, dos poucos que restam aí, né? E realmente, eu acho que eu concordo com vocês. O Hernanes, eu acho que ele já fez muito pelo São Paulo. Realmente, 2017, se não fosse o Hernanes e o apoio máximo da torcida aí, a gente poderia ter ocorrido o que nunca ocorreu, mas poderia ter ocorrido. Então, devemos sim muito a ele e gratidão eternas ao profeta, né? Gratidões eternas ao profeta. Mas agora vamos, assim, já indo pro caminho final do nosso TriCast de hoje. Pra finalizar, vamos falar aí sobre o jogo São Paulo e Vasco. Na verdade, Vasco e São Paulo, que é em São Januário o jogo. 4 horas da tarde no domingo, vai ser transmitido pela Globo para São Paulo e Rio de Janeiro, Sport TV e Premier. E eu queria que vocês dessem então um palpite de vocês sobre esse jogo. Eu acho que realmente vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil não. O Vasco venceu o Sport na estreia do Brasileirão. O Vasco não jogou a primeira rodada assim como o São Paulo, mas por um motivo diferente. Foi porque ia enfrentar o Palmeiras, e o Palmeiras estava disputando o estadual ainda. Então fez a estreia também, fez só um jogo e venceu por 2-0 com 2 gols. Um golaço, aliás, do Felipe Bastos de falta. E agora pega o São Paulo. Eu acho que eu vou ser otimista. Eu acho que o São Paulo vence por 2-1. Na verdade, eu não acredito nesse resultado, sendo bem clubista, pra falar a verdade. Mas eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês aí. Quanto vocês acham que vai ser o placar desse jogo aí? E o que vocês esperam? Você acha que vai ter alguma mudança aí na escalação? Se o time vai jogar de alguma outra forma? Qual é a expectativa de vocês pra esse jogo? Não acredito em muitas mudanças na equipe, né? O Diniz não é tanto de fazer mudanças de um jogo para outro. Ele testou essa nova formação agora contra o Fortaleza. O time não foi bem, mas geralmente ele costuma dar mais algumas oportunidades, principalmente quando tem uma nova ideia, né? Acho que o Vasco é muito melhor que o Fortaleza, né? Então, se o São Paulo jogar como jogou contra o Fortaleza, pode esperar que vem derrota. Mas o São Paulo é aquele time meio imprevisível nos últimos tempos, né? De repente ele encaixa um bom jogo lá, aí a gente acha que ele perde o próximo, enfim, é meio difícil de prever, mas pelo que os dois times apresentaram até o momento, pela capacidade dos dois, acho que o empate ou uma vitória aí por um gol de diferença tá de bom tamanho até o momento.
Eu acho que fica 1-1, né? Tem um palpite que vai surgir logo nas redes aí, né? Que agora nós começamos esse quadro dos palpites lá, né? Bom, olha, por incrível que pareça, todo mundo sabe que eu odeio o Diniz, né? Mas uma coisa que ficou mais fácil de perceber com a ausência de torcida no Morumbi, ou aliás, em qualquer jogo, é que a gente consegue ouvir muito bem os técnicos, né? Uma coisa todo mundo aqui tem que assumir, que o Diniz não para de gritar com o elenco, né? Com o time em campo, pedindo para movimentar, vai fulano, corre fulano, vamos caramba, que não sei o que lá. Eu acho que por mais que o jogo foi feio contra o Fortaleza, seria injusto a gente já cravar que o time que jogou contra o Fortaleza não deu certo. Eu acredito que ele não deva mexer mesmo, igual o Anderson falou, ele vai manter, até por causa do histórico dele. Talvez, né, o Vitor Bueno jogue no lugar do Paulinho só, né? Porque pelo jeito o São Paulo descartou lesão, então acho que foi só mesmo uma prevenção. Eu acho que a grande mudança, né, que o Diniz não vai fazer, né, ele fez e não vai voltar atrás, é essa do Lisieiro. Acho que o Lisieiro joga de novo. Então acho que talvez pela sequência, né, do mesmo time que jogou contra o Fortaleza, com exceção do Paulinho no lugar do Vitor Bueno, né, que jogou, eu acho que isso seja bom pro São Paulo, manter uma sequência, né? Mas eu vou apostar no empate porque, junto que o Anderson falou do Vasco, é um time bom. Já não sei dizer se é melhor que o Fortaleza, assim, porque é um time que acabou de subir da segunda divisão também. O técnico lá é meio que estreante. Então, sei lá, o Rogério já está há uns bons anos no Fortaleza aí, mas vai ser um jogo difícil. Ganhar no São Januário nunca foi fácil. Então acho que eu aposto no 1-1, mas ao contrário da Vanessa, eu tô querendo dar um palpite melhor assim, mas eu tô sendo um pouco econômico aqui. Então acho que vai ser 1-1. Olha, eu ser otimista é meio difícil, mas eu vou apostar no São Paulo. Vou acreditar que o São Paulo vai me surpreender positivamente, que é bem difícil. Mas é isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom falar de vocês mais um pouco aí de São Paulo. Não foi legal realmente o jogo que a gente viu. Foi decepcionante, se é possível se decepcionar mais com o São Paulo. Mas acho que teve muito medo também de perder. A gente precisava de um resultado. O resultado veio. Então eu não vou reclamar muito, não. A gente precisava vencer e conseguimos os 3 pontos. Que pontos corridos é isso. A gente precisa somar o máximo de pontos possível. E pra mim, jogo assim, teoricamente, que nem não tem jogo em casa por causa da torcida e tudo mais. Mas jogando no Morumbi, eu acho que é obrigação do São Paulo, assim, conseguir esses 3 pontos e perder e não empatar, não tem que ganhar. Dentro do Morumbi tem que ganhar, porque é a nossa casa e é isso. Então, agora a gente joga próximo jogo fora, depois em casa, depois joga fora, depois em casa. A gente reveza nesse mês de agosto, um jogo fora, um jogo em casa. E a gente termina o mês de agosto, então, jogando contra o Corinthians dia 30. Espero que a gente vença esse clássico aí, que iria ajudar muito também no nosso decorrer do campeonato aí. Gente, eu deixo aqui me despeço, então, com o meu palpite de 2-1. Um gol vai ser do Pablo, o outro vai ser do Lisieiro pra se redimir, calar a boca de todo mundo aqui nesse TriCast. E, gente, se despeçam, então. Gol do Lisieiro de bicicleta, né? Bom, primeiro eu quero agradecer também, mandar um abraço pra Vanessa, pro Igor, pra todo mundo que acompanhou mais uma edição do TriCast. Peço até uma licença aqui, Vanessa, a gente pediu até no Twitter da Arquibancada que algumas pessoas mandassem perguntas, questionamentos, desabafos, etc. Eu vou ler aqui 2 que a gente recebeu rapidinho. Um é o Marco, tem um nome estranho aqui, mas aqui a gente não cai nessa, né? Igual algumas pessoas na televisão caem aí, se masturba, não sei o quê. Aqui a gente não cai nessa. O Marco, o nick dele aqui é Ministro da Pureza. Ele pergunta o seguinte: é verdade que o Messi ligou pro Dani Alves querendo saber se as casas próximas ao Morumbi são muito caras? Bom, eu de minha parte digo para você, o Marco, que assim, se ele ligou, acho bom ele ficar esperto, porque se ele vier, ele tem que primeiro ver se consegue tomar a posição do Vitor Bueno. Se vocês quiserem responder aí também, fique à vontade. Não, difícil, cara. Eu acho que ele teria que esquentar um pouquinho o banco ali e ver se ele se dá certo com a teoria do dinizismo, né, cara? Porque senão, eu dispenso. Não, e outra coisa, né? Ele é acostumado a fazer propaganda da Batata Lay's, né? Aqui no São Paulo ele vai ter que acostumar a fazer propaganda da pipoca Yoki, porque o time do São Paulo é pipoqueiro que nossa senhora.
E antes de superar o Vitor Bueno, ele tem que superar o reserva, né? Que no caso é o Paulinho Boia, e ainda se bobear, o Elinho. Mas. Messi na Barra Funda seria demais. Nossa. E a próxima participação aqui é do Underline a Mente, um cara de direita que odeia fascismo. Os caras estão realmente bastante inspirados aqui no nosso Twitter. Ele pergunta quais reforços podem vir. Então, eu realmente, a única negociação que a gente viu especulada foi essa do Luciano, que a gente citou aqui, seria uma troca com o Everton. Realmente o Diniz disse isso aí na coletiva, mas assim, sabendo da situação financeira do São Paulo, do momento político, que é o fim do mandato do Leco, graças a Deus, eu não acredito em contratações de muito impacto. Eu acho que se vier alguém vai ser uma troca, alguma possibilidade de mercado, principalmente alguma que faça o São Paulo enxugar a folha. Então, se eu fosse os nossos torcedores aqui do Twitter, ou um conselho aí para todo São Paulino, não esperem grandes nomes, porque eu acho que não é o momento, nada indica que o São Paulo vai fazer alguma contratação de impacto, primeiro porque ele não pode, segundo porque é fim de mandato, então, assim, difícil qualquer nome que vá mudar o patamar da equipe. Quer dizer que o Caleri não vem, então? De novo, não. Poxa, que nem o Nilmar. Igor. Mas, viu, só complementando o que o Anderson falou, né? Teve essa contratação do Pedro Lucas, né? O zagueiro da base, que veio do esporte, né? Sim. Mas, assim, em relação a essa questão do time profissional aí, né? O Diniz falou isso daí, provavelmente já sabendo dessa saída do Anderson. Então, o São Paulo vai sim repor, tem que repor, né? Mas é o que o Anderson falou, não vai ser contratação bombástica. A questão assim do São Paulo não ter dinheiro, como é que funciona? O clube, quando o São Paulo fala que não tem dinheiro, não é que ele não tem dinheiro para pagar uma compra. Um exemplo, um jogador custa 10 milhões. O São Paulo pode até ter 10 milhões para comprar o jogador. O problema é se ele vai ter X mil reais para pagar o salário todo santo mês. Talvez com a saída do Anderson Martins, que querendo ou não são 400 pila a menos, abra espaço para que o São Paulo traga outro jogador. Contratar um outro jogador digno de 400 mil reais é burrice, porque se você se livrou do Anderson Martins por causa do salário, para que você vai contratar outro jogador com o mesmo salário, né? Apesar que dessa gestão Leco eu não duvido nada. Capaz que pega até uns 600 para cima. Mas, assim, eu acho que fatalmente o São Paulo vai contratar mais jogadores. Agora, nomes não tem nenhum, tá? Pelo menos nós aqui do Arquibancada, a gente não tá sabendo de ninguém. Na verdade, posição, se for para arriscar uma posição, eu acho que o São Paulo busca aí um zagueiro, nada impactante, nada absurdo, a não ser que Bruno Alves ou Arboleda saiam. Talvez aí pode ser que venha o Lucão, Rodrigo. Misericórdia. Um jogador a nível de Luiz Gustavo, aquele que veio do. Luiz Gustavo, né? Que veio do. O canhoto, zagueiro canhoto que a gente tanto precisava. Não da. Isso. Eu não tô falando daquele da. Se bem que da base era Luiz Eduardo, não era Luiz Gustavo. O Douglas lá, que veio que tá na Chapecoense hoje, se eu não me engano, né? Então é isso. Eu quero agradecer aí a participação do pessoal pelo nosso Twitter, que acompanha a gente nas redes sociais. E é isso, vamos para mais um jogo aí contra o Vasco. Tentar ser um pouco otimista, apesar do momento. E lembrar também, só um último lembrete, desculpa aí me alongar, mas agora no dia 15, não sei que dia você está ouvindo a gente, mas para a gente tá gravando dia 14, dia 15 amanhã, vai ser definido também quem vai ser o candidato que vai enfrentar o Júlio Casares na eleição para presidente do São Paulo, que deve ocorrer em dezembro. Então, um dia importante para a gente ficar ligado e acompanhar os próximos passos dessa eleição. Um abraço para todo mundo, um abraço, Vanessa, um abraço, Igor, até o próximo TriCast, um abraço para todos. Não, muito importante, talvez, acho que muito provavelmente esse vai ser o assunto do nosso próximo TriCast, pelo menos um dos nossos assuntos, com certeza será esse, que a gente vai ter aí definido, né, os dois candidatos que vão ser candidatos no final do ano para ser um eleito, né, como presidente do São Paulo para substituir o grandíssimo Leco. Agora,
você, Igor, fica aí na sua inteira disposição o nosso TriCast. Bom, eu queria em primeiro lugar pedir desculpa pelo Anderson, que eu tomei ali o lugar da despedida dele e acabei me prolongando um pouquinho. Tranquilo, tamo junto. Mas é isso aí, obrigado, Vanessa, um abraço também pro Anderson, o Senna, que não pôde participar hoje com a gente aqui do TriCast, o cara é bastante ocupado, infelizmente. Aliás, felizmente, é claro, né, trabalha, mas aqui pro nosso TriCast é uma ausência importante. E agradecer você que ficou até o finalzinho aqui com a gente, aqui no mais uma edição do TriCast. E por mais que a gente não veja luz no túnel, é sempre nosso papel aqui pedir paciência, calma. As coisas têm que melhorar, né? Não é só vão melhorar, tem que melhorar. E começamos bem, não deixamos de começar bem o Campeonato Brasileiro, né? Talvez um jogo que era mais difícil da gente ganhar não existiu. Talvez para vir a acontecer quando estivermos numa fase melhor, para quem sabe conseguir uma vitória. Então agora é partir para cima do Vasco, que começou bem também o campeonato, sair de lá do Rio de Janeiro com uma vitória. E se eu não me engano, depois do Vasco já deve ser algum clássico aí, né? Depois eu vou dar uma conferida na tabela aqui. Oi? Desculpa, Igor, a gente tem o Corinthians, eu não me lembro, acho que é no fim do mês, então deve ter deve ter algum depois do Vasco e depois o Corinthians. Então... Tem o Bahia, Sport e Corinthians. Então, o que eu queria dizer é que tem que manter uma fase boa para chegar bem num clássico, que se vencer o clássico, a gente pode dar uma deslanchadinha aí. Então é isso, pessoal, só... Por mais que seja difícil, vamos ter um pouquinho de otimismo aí, porque afinal de contas o São Paulo não tem culpa e a gente tem sempre que torcer por ele, né? Toda essa galera que faz mal pro São Paulo passa e o time continua com a grandeza de sempre. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Saudações tricolores a todos. Muito que bem, é isso, gente. Vamos torcer realmente. Começamos bem, né? Começamos com os 3 pontos, isso que importa. Vamos esquecer aquele jogo péssimo, pífio, medíocre. E vamos para o próximo agora contra o Vasco. Que seja um bom jogo, que a gente consiga voltar com os 3 pontos para São Paulo. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Até o próximo TriCast. Continue acompanhando as nossas redes sociais, Arquitricolor, nosso site também. E saudações tricolores. Até a próxima.